Hi everyone and welcome. I am joined today by Ian Proud. Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estou acompanhado por Ian Proud, um diplomata britânico que serviu na Embaixada Britânica em Moscou de 2014 a 2019. Depois de todos esses anos de guerra, e também dos últimos 3 anos de boicotes diplomáticos completos sem negociações, agora parece que há uma possibilidade real de negociações. Ou talvez estejamos sendo um pouco otimistas demais. Parece haver um pouco de teatro político e ações midiáticas acontecendo. Então, seja bem-vindo de volta ao programa. Queria começar te perguntando, como você interpreta os acontecimentos recentes? Ou seja, a coalizão dos dispostos, os europeus, impuseram um ultimato para que a Rússia aceitasse um cessar-fogo, o que previsivelmente foi rejeitado de imediato. Qual é a principal dificuldade? Por que os europeus estão pressionando por um cessar-fogo antes de discutirmos um acordo político, enquanto os russos exigem um acordo político antes de um cessar-fogo? Sim, então quero dizer, me parece que os europeus, trabalhando em comitê, não têm realmente noção de como lidar com a Rússia. Eles apresentaram um ultimato. Mas se alguém soubesse algo sobre a Rússia, saberia que o presidente Putin nunca aceitaria isso. Eles propuseram impor sanções massivas, embora não esteja muito claro depois de já terem sido impostas 20.000 sanções. O que mais eles poderiam fazer? Eles querem um cessar-fogo agora. Bem, é claro, todos nós queremos um cessar-fogo. Mas é preciso haver conversas sobre as preocupações subjacentes que a Rússia tem tido, não apenas nos últimos 3 anos, mas francamente nos últimos 18 anos, voltando ao discurso da Conferência de Segurança de Munique que o presidente Putin fez. E eu acho que, na verdade, foi útil o Putin ter sugerido isso, em vez desses apelos por cessar-fogos intermináveis e sem sentido, com ameaças de sanções, que eles realmente comecem negociações pela primeira vez em 3 anos. Então você sabe, isso está acontecendo em Istambul. Houve mais reviravoltas. Zelensky dizendo que vai se encontrar pessoalmente com Putin, sem nenhuma garantia de que o presidente Putin realmente vai aparecer, o que me parece um pouco uma manobra para, com sorte, criar condições para que Putin não apareça, e para Zelensky dizer que tudo foi uma fraude e que precisamos cancelar tudo e nos dar mais armas, sabe? Mas, fundamentalmente, só precisamos começar a fase de negociação neste momento do jogo. A Ucrânia não está vencendo. Ela não pode impor uma derrota estratégica à Rússia. Vamos apenas começar a conversar e fechar um acordo. Então a Ucrânia está em uma situação muito difícil agora. Vemos ao longo de toda a linha de frente, especialmente na região de Pokrovsk, que cidade após cidade está caindo. E assim, os europeus estão pedindo um cessar-fogo de 30 dias sem quaisquer condições. Então os russos respondem dizendo: estamos dispostos a iniciar negociações agora em Istambul, mas queremos um acordo político antes de encerrar os combates. Agora, eu posso entender. Se eu estivesse aconselhando Moscou, veria que a única razão para os europeus e ucranianos aceitarem concessões tão duras seria por causa dessa pressão. Se você encerrar os combates, por que eles aceitariam qualquer uma dessas concessões agora? E então temos Zelensky dizendo que sim, haverá discussões em Istambul, mas será entre Zelensky e Putin. Quero dizer, normalmente não são os presidentes que abrem as negociações. Geralmente, são os negociadores que acertam os detalhes antes de elevar para o próximo nível, não é? Isso mesmo. E claro, essas conversas estão previstas para acontecer na quinta-feira. Já é terça-feira agora. Não acho que nenhuma conversa tenha ocorrido ainda. Sempre que um chefe de Estado vai a uma reunião com outro chefe de Estado, há uma enorme quantidade de trabalho envolvida no planejamento desse encontro antes mesmo de ele acontecer. Quando você assiste na TV, tudo parece tão fácil. Mas, na verdade, normalmente houve dias, semanas e às vezes meses de negociações preparatórias até chegar ao ponto em que os presidentes se encontram. Sabe, a ideia de que Putin e Zelensky vão simplesmente se esbarrar em Istambul é um pouco bizarra. Na verdade, você poderia transformar isso em algo positivo.
Quero dizer, se eles realmente se encontrassem e anunciassem o início das negociações, isso não necessariamente seria algo ruim. Mas, na verdade, ainda assim, as duas delegações precisam conversar sobre isso e fazer o que chamamos de coreografia em relação a isso com antecedência. Isso não vai simplesmente acontecer. Zelensky não vai aparecer em Istambul e dizer: "Ah bem, Sr. Putin, estamos retirando nossa demanda de adesão à OTAN." Isso claramente não vai acontecer. Portanto, essas coisas precisam ser cuidadosamente pensadas. Vamos iniciar as negociações na quinta-feira em Istambul. Independentemente de o presidente Putin comparecer ou não, entendo que o ministro das Relações Exteriores, Lavrov, liderará a delegação russa. Se isso for verdade, então já é uma delegação russa de altíssimo nível. Vamos apenas começar essas conversas. Bem, qual é a lógica de iniciar um cessar-fogo antes mesmo de começarem as discussões políticas? Se a lógica é que precisamos simplesmente parar os combates e não perder tempo, tivemos 3 anos para pegar o telefone e ligar para os russos. Os europeus ainda não estão pegando esse telefone e ligando para Moscou. Então, qual é a lógica de querer um cessar-fogo ou exigir um cessar-fogo incondicional sem sequer abrir um diálogo com os oponentes? Bem, eles não podem existir um sem o outro. Um cessar-fogo apenas pelo cessar-fogo não tem sentido. Um cessar-fogo enquanto as negociações estão acontecendo, talvez haja potencial para considerar isso, claro. Mas simplesmente ter um cessar-fogo por si só vai aumentar as preocupações do lado russo de que a Ucrânia usará esse tempo para se rearmar. O presidente Zelensky pediu 3 milhões de projéteis de artilharia durante sua visita a Praga na semana passada. Não há sinais, na verdade, do lado ucraniano, certamente com o presidente Zelensky, de que ele queira abrir mão de receber grandes quantidades de munições ocidentais para continuar lutando contra a Rússia. Então, com base nisso, por que ter um cessar-fogo vazio? Vamos ter negociações de verdade? Talvez possa haver um cessar-fogo enquanto as negociações acontecem. Isso pode ser uma ideia sensata, mas não se pode simplesmente ter um cessar-fogo sem as negociações. Sim, porque você escreveu um artigo sobre isso, que eu recomendaria a todos lerem. E enquanto você destaca que o novo ministro das Relações Exteriores da Alemanha acabou de repetir que o caminho da Ucrânia para a OTAN é irreversível, então isso está mais ou menos fora de questão, mas isso precisa ser a base. Esse é o principal aspecto de qualquer acordo de paz que a Rússia aceitaria. Então, os alemães estão simplesmente removendo o ponto mais importante para os russos em relação a um cessar-fogo e, ao mesmo tempo, pedindo um cessar-fogo incondicional. Eles não estão se colocando em uma situação difícil, porque agora eles ou recuam depois de fazer grandes declarações, ou não conseguem avançar sua posição, a menos que estejam dispostos, pelo menos, a abrir a discussão sobre o fim do expansionismo da OTAN nas fronteiras da Rússia. Sim, absolutamente. A maioria das declarações feitas por líderes europeus nos últimos 3 anos, e até mesmo antes disso, tem sido completamente irrealista. E essa última declaração da nova ministra das Relações Exteriores da Alemanha não é diferente. A adesão à OTAN é uma linha vermelha absoluta para a Rússia. Tem sido assim há muitos anos, voltando até 2007, como discutimos antes. E pelo que entendo, no primeiro acordo de Istambul, em março de 2022, a adesão à OTAN foi de fato descartada como uma opção para a Ucrânia no futuro. E eu acredito que os ucranianos estavam prontos para assinar esse acordo. A ideia de que a situação da Ucrânia melhorou tanto desde março de 2022, a ponto de poderem reintroduzir a OTAN como uma opção para a Ucrânia, quando a Ucrânia está em uma posição mais fraca do que estava há 3 anos, é claramente completamente ridícula. Então, na verdade, precisamos ignorar esses comentaristas inúteis no Ocidente e focar apenas em Ucrânia e Rússia,
realizando conversas bilaterais para resolver essas preocupações subjacentes. Uma das quais são as aspirações da Ucrânia à OTAN, que são irreais e deveriam ser retiradas da mesa. Bem, você mencionou retomar as coisas de onde pararam, porque isso é algo que os russos disseram, que já temos um formato para negociações desde o início de 2022. Sentamos. Tivemos mais ou menos um acordo, que foi o Acordo de Istambul. Acho que o cerne do acordo era que os ucranianos teriam que restaurar sua neutralidade, ou seja, novamente nada de OTAN. Mas obviamente nesse acordo, os russos estavam recuando para onde estavam em 2022. Mas agora, após 3 anos de guerra, eles querem, além disso, esses 4 oblasts, o que eles chamam de reconhecer as realidades atuais. Mas em que mais eles estão em relação ao ponto onde pararam? Porque a Rússia agora, obviamente, está em uma posição muito mais forte do que estava no início de 2022. Ou que outras questões precisam ser resolvidas além da neutralidade e da questão territorial. Porque os ucranianos, é claro, têm preocupações nesses always teams. Sim, claro. E tem havido muita discussão sobre o reconhecimento de fato da linha de controle, onde quer que ela seja estabelecida ao final do conflito. Ambos os lados apresentaram propostas, o lado europeu há apenas algumas semanas. Quero dizer, esse é realmente o maior problema, além da questão da adesão à OTAN. Isso é o que mudou desde março de 2022. A Rússia tomou, controlou e, na verdade, reivindicou mais 4 oblasts na Ucrânia. Bem, na verdade, 2 oblasts na Ucrânia, porque a Rússia reconheceu Donetsk e Luhansk logo no início da guerra, claro. Mas as outras questões são, na verdade, muito semelhantes ao que eram quando a guerra começou. Tem a questão das crianças ucranianas, o que aconteceu com elas. Existe a questão do reconhecimento das línguas minoritárias para os falantes de russo na Ucrânia. Isso também se aplica aos falantes de húngaro na Ucrânia. E há questões sobre como lidar com as alegações de abusos de direitos humanos cometidos por ambos os lados durante o curso da guerra. Suspeito que essa não será uma questão resolvida facilmente ou em breve. Quero dizer, há uma lista inteira de detalhes, mas realmente as 2 questões fundamentais são a questão da neutralidade e talvez agora a questão mais complicada, que acabará resultando em algum tipo de aceitação de fato, ainda que confusa, por ambos os lados, do status dos 4 oblasts. Separado disso, é claro está a Crimeia, onde os americanos tentaram forçar a questão ao sugerirem que poderiam reconhecer de fato a Crimeia como parte da Rússia. Mas os europeus, acho que é uma pergunta estranha, mas eles realmente querem a paz? Porque além de se recusarem a fazer qualquer concessão sobre a expansão da OTAN, eles até argumentam que durante um cessar-fogo, eles foram bastante abertos ao dizer que isso seria uma oportunidade para rearmar a Ucrânia. E alguns até falam, sabe, de uma coalizão dos dispostos para colocar tropas em solo. Mas tudo isso é apresentado como uma forma de ajudar um cessar-fogo. Certamente, isso sabotaria a perspectiva de um cessar-fogo, não é? Ou quais são os seus indícios? Porque parece que a guerra já está perdida. E bem, ou seja, a situação da Europa e da Ucrânia só vai piorar a cada dia. Então, qual é o jogo aqui? Se você só está prolongando a guerra, qual é o objetivo? Bem, um cínico poderia sugerir que, para o lado europeu, isso retarda e adia todo o plano de adesão da Ucrânia ao UMERE, o que será impossível enquanto a guerra continuar. Claro, a entrada da Ucrânia na UE, mesmo que seja acelerada, causaria debates internos significativos e perturbações dentro dos Estados europeus, especialmente na Polônia, que é a maior beneficiária líquida dos subsídios europeus, e também na França. Então, um cínico poderia ver dessa forma. Na minha opinião, e acho que isso é uma questão muito real,
a questão de longo prazo da Ucrânia com a União Europeia é uma tarefa extremamente complexa, que pode ter consequências bastante significativas para a integridade da Europa como projeto a longo prazo. Mas em relação à guerra em si, acredito que muitas pessoas cometem o erro de pensar que os políticos europeus têm algum plano estratégico claro ou objetivos definidos para a guerra na Ucrânia. Eles não têm. O que vemos nas declarações europeias é o que chamo de analogia de jogar xadrez por comitê. Não existem planos claros. Tudo o que os europeus fazem e dizem é governado pelo funcionamento deles como um comitê, chegando a posições de menor denominador comum e sendo incapazes de se afastar dessas posições ao longo do tempo. Portanto, isso é apenas uma versão ampliada do consenso europeu sobre a Ucrânia, que está em vigor desde 2014, quando a crise na Ucrânia começou. A União Europeia não possui os mecanismos democráticos ou os instrumentos necessários para mudar de rumo facilmente, e agora está enfrentando dificuldades diante de uma grande reviravolta política imposta pelos americanos, sem conseguir lidar com a situação. Isso está, na verdade, causando atritos internos dentro de alguns Estados-membros da UE, em particular na Alemanha e na França. Isso está causando esse tipo de reação instintiva, como o uso de lawfare contra partidos políticos mais pró-paz, por exemplo, na Romênia, França, Alemanha e outros países também. Quero dizer, o consenso europeu é incapaz, democraticamente, de mudar. E ao responder a forças fora de seu controle, está recorrendo a ações cada vez mais bizarras, o que só vai acelerar seu possível colapso. Claro, espero que isso não aconteça, como alguém pró-Europa, mas é um momento muito, muito preocupante. Na verdade, o melhor remédio que se pode tomar é acabar com a guerra, porque a guerra só está acentuando e acelerando essas forças políticas internas e essenciais. Não, parece que é esse o caso. Sabe, falaram durante muito tempo sobre os custos de sair do Afeganistão, mas no fim das contas, parecia melhor simplesmente sair do que prolongar o sofrimento. Porque parece que não só a OTAN, mas até mesmo a União Europeia pode se desintegrar como resultado da nossa derrota nesta guerra. Mas também parece que, quando os russos ouvem essa conversa sobre um cessar-fogo sem um acordo político, soa muito como se eles já tivessem visto esse filme antes. Ou seja, quando você estava na Embaixada Britânica em Moscou, por essa época, o exército ucraniano estava sendo derrotado pelo Donbas em Debaltsev. Os europeus correram e disseram: vamos apenas parar a luta agora, e aqui está um acordo político, vamos implementá-lo mais tarde, mas pelo menos paramos a luta. Mas, uma vez que os combates terminaram, a pressão para fazer essas concessões desapareceu. E de repente, as pessoas começaram a falar sobre o espírito do acordo ou sobre como ele era injusto. Enquanto isso, estavam mudando a realidade no terreno ao enviar armas e fortalecer o exército ucraniano para centenas de milhares de soldados. Até mesmo Merkel e Hollande admitiram isso, assim como Poroshenko e Zelensky, que não havia intenção de implementá-lo. Então, o que os europeus podem fazer para tranquilizar os russos de que isso não é um Minsk III, apenas mais um estratagema para simplesmente prolongar a guerra? Bem, eu acho que a diferença agora, em comparação com a situação em torno do Acordo de Minsk II em fevereiro de 2015, é que, na verdade, agora são os americanos, não os europeus, que estão no comando. E os europeus realmente não têm um papel nisso, exceto para, de certa forma, atrapalhar de fora. Receio. Então, felizmente, na verdade, os americanos, e deveríamos nos envergonhar disso na Europa, por não estarmos gerenciando essa situação nós mesmos, mas sim, os americanos. Mas os americanos estão realmente sendo forçados. Geralmente não são os europeus. Os americanos estão mais envolvidos do que os europeus em realmente levar isso até uma conclusão do conflito. E dependemos dos americanos para o nosso futuro. O que, se você parar para pensar, é uma situação preocupante por si só.
mas pelo menos a curto prazo, a guerra pode acabar. É difícil comparar isso com o Minsk II. Você está absolutamente certo ao dizer que Poroshenko e Zelensky não tinham espaço político internamente para implementá-lo. E é definitivamente verdade que os americanos e os britânicos os incentivaram ativamente a não implementar o acordo de Minsk II. Mas, mesmo assim, culparam a Rússia por meio de sanções eternas e tudo mais. Mas ainda acho que Merkel e Hollande foram um pouco dissimulados ao reinterpretar a história. Acredito que, na época, eles estavam realmente comprometidos com esse processo, mas foram completamente minados pelos americanos e britânicos. Agora, a dinâmica mudou totalmente e os alemães e franceses não estão mais liderando esse processo. São os americanos. Os europeus expressam muitas preocupações agora que estão sendo deixados para trás, que essa é uma negociação feita por cima deles, entre Washington e Moscou. Mas como mencionei antes, ainda assim, eles não pegam o telefone. E parece haver uma aversão a ligar para Moscou, como se isso de alguma forma ameaçasse todo o isolamento da Rússia, se é que isso ainda existe. Mas como você pode nos explicar isso novamente, assim? Como diplomata britânico, por quê? Se eles estão tão preocupados em serem deixados para trás, por que ainda assim não querem conversar com os russos? E até mesmo as iniciativas que estão sendo propostas, como você disse, esse cessar-fogo, parecem apenas teatro para convencer os americanos a apoiarem mais sanções e para retratar os russos como não querendo paz alguma. Então, como você entende isso? Novamente, há uma preocupação genuína de que estão sendo deixados para trás, mas ainda assim, conversar com o oponente está meio fora de questão. A única saída de qualquer conflito, sem uma vitória militar total, é por meio do diálogo entre os dois lados. E esses lados são a Ucrânia e a Rússia. Tem sido, certamente, uma abordagem explícita da política externa britânica desde 2014 de que não nos envolveríamos diretamente com a Rússia em diálogo, que engajar-se em diálogo com a Rússia, de alguma forma, recompensaria a Rússia por seu comportamento. Tínhamos essa maneira, um tanto bizarra, quase infantil, de analisar as transações com os russos. Como éramos maiores, coletivamente, teoricamente, do que a Rússia era vista como uma criança mal comportada, e não conversaríamos com a Rússia até que ela mudasse seu comportamento. Agora, claramente, 11 anos depois, essa abordagem fracassou, mas não mudamos. Ainda continuamos acreditando que não podemos conversar com a Rússia e, de alguma forma, trazer paz para a Ucrânia, quando é evidente que não conseguimos fazer isso. Não temos os meios econômicos ou militares para isso. Não podemos derrotá-los. A única saída é o diálogo. Reclamar que não temos papel nas negociações, enquanto ao mesmo tempo nos recusamos a conversar com a Rússia, é claramente absurdo. É por isso que fomos prejudicados pelo presidente Trump. Ele chegou como novo no pedaço, embora não seja novo. Ele obviamente já esteve lá antes, entre 2017 e o início de 2021. Mas ele consegue, como um rosto novo, mudar totalmente a direção da política. E fez isso. E nós ficamos, sabe, meio que tentando não afundar nessas águas turbulentas que ficaram para trás. Também queria te perguntar sobre a posição russa, porque obviamente eles estão começando de uma posição muito forte, então podem ser bastante exigentes. Claro, acho que a questão da neutralidade e pelo menos o território que eles controlam estão fora de negociação. Mas se houver a possibilidade de uma paz real surgir, na qual eles recebam algo em troca, como reconhecimento ou o fim do expansionismo da OTAN, o que você acha que os russos estão dispostos a fazer em termos de concessões? Você acha que eles estão dispostos a limitar algumas de suas exigências territoriais, considerando que na verdade não controlam todos os territórios que estão reivindicando? Eles estariam dispostos a não sei abrir mão de algumas das exigências de que a Ucrânia seja desmilitarizada? Quero dizer, onde está a margem de manobra aqui? Porque eles devem ter calculado, em algum momento, made spor stanksasitini.
the willingness at some point to give something. Sim. Quero dizer, antes de chegarmos à situação em que estamos hoje, quando avanços pareciam possíveis, há 3 semanas, quando Trump estava realmente impulsionando as negociações, havia sugestões do lado russo de que eles estariam dispostos a não insistir na reivindicação pelo restante do território nos 4 oblasts que declararam como seus, e apenas aceitar a linha de controle de fato para o futuro. Então isso foi um sinal de que a Rússia reconheceu que, na verdade, é muito melhor fechar um acordo do que continuar com suas posições maximalistas. E em qualquer negociação, você sempre começa com uma posição provavelmente otimista e acaba em algum lugar que seja aceitável. Certo? Quero dizer, é assim que as negociações acontecem. Quero dizer, as questões fundamentais são realmente a adesão à OTAN e a questão do reconhecimento. As outras coisas, eles podem ceder a conversas sobre o uso potencial dos ativos russos congelados, como parte da reconstrução, tanto dentro da própria Ucrânia, quanto nas partes da Ucrânia que estão atualmente ocupadas pelo lado russo. A Rússia também deu a entender uma certa disposição para considerar isso, por exemplo. Então tenho a impressão de que, na verdade, a Rússia está disposta a chegar a um meio termo na questão da desmilitarização. Mesmo no primeiro acordo de Istambul, lá em 2022, houve acordos de que a Ucrânia poderia ter um exército, mas alguns limites foram estabelecidos quanto ao tamanho das forças armadas. Acho que eram 80 mil soldados na época, o que, aliás, é mais do que o exército britânico, só para constar. Sabe, isso pode ser diferente agora. Quero dizer, a Ucrânia aparentemente tem um exército de 1 milhão de pessoas atualmente. Claro, ela não pode manter isso a longo prazo, mas precisam haver discussões sobre o formato das forças armadas ucranianas. Claramente, a presença de forças militares estrangeiras é outro grande ponto de discórdia nessa espécie de coalizão dos dispostos, essas chamadas tropas. Mas estamos rapidamente entrando nos detalhes aqui, na verdade. E algumas dessas questões serão negociadas ao longo de semanas e meses. Mas quero dizer, acho que as questões principais, uma vez alinhadas, a disposição territorial da linha de controle e a questão da OTAN, isso poderia rapidamente levar a um cessar-fogo, com um processo de longo prazo abordando os tópicos mais complicados e detalhados nos próximos meses. Bem, para mim, a parte vergonhosa de tudo isso é que não houve nenhuma diplomacia, de novo, por 3 anos, que não sentamos para conversar. Deveríamos ter estado dialogando esse tempo todo. Então, eu aprecio como seu artigo terminou, que mesmo que eles se encontrem, Putin e Zelensky, pelo menos para iniciar negociações, só para começar a conversar. Porque essa ideia de não recompensar o oponente conversando com ele e impor condições para o diálogo é sim, muito destrutiva. Mas parece que há alguns problemas. Tipo, mesmo que digamos Putin e Zelensky se encontrassem, seria possível se reunir na Turquia. Consigo entender porque a equipe de negociação poderia se encontrar lá, mas para o presidente russo ir agora a um país da OTAN, seria possível, dado que a OTAN é vista bem como a principal agressora nisso pela Rússia. De novo, esse portrait-se num despropósito que se tinha marginalmente reunido forward 2 ou 3 dias antes. Em slang. Quero dizer, a Turquia não é signatária do Estatuto de Roma do TPI, por exemplo. Então essa questão deixaria de existir. Erdogan já se encontrou com Putin desde o início da guerra. Ele se encontrou com ele na cúpula do BRICS em Kazan no ano passado. Sob esse ponto de vista, sinto que poderiam ser feitos arranjos que seriam aceitáveis para o lado russo. Mas quero dizer, é como, em 2 dias a partir de agora, você consegue organizar uma reunião presidencial tão rapidamente? Acho que é. Eu sei por ter trabalhado com os russos que eles gostam de ter todos os detalhes acertados. E qualquer visita presidencial, até mesmo uma visita de primeiro-ministro, exige muito planejamento detalhado, até os cartões que eles usam. Tudo. Então quero dizer, se eles conseguem organizar isso a tempo, é questionável.
Mas quero dizer, eles só precisam começar a conversar, seja se encontrando na quinta-feira ou daqui a um mês, para assinar algum acordo negociado entre os oficiais. Eles só precisam começar a conversar. Bem, acho que minha última pergunta é: o que você acha da proposta do Zelensky? É apenas uma jogada de marketing ou poderia ser algo mais? Sobre o que eles conversariam? Já falamos sobre a incapacidade do Putin de sequer comparecer porque não conseguem garantir as medidas de segurança. Todas essas questões. Mas se realmente acontecesse, digamos que Putin pegasse um avião para Istambul e retomasse de onde tudo foi abandonado há 3 anos, o que realmente poderia ser alcançado em uma reunião dessas, além de ser, imagino, quase uma cerimônia para abrir negociações? Algo mais poderia ser alcançado? Eu tendo a achar que muitas das ações do Zelensky são manobras de publicidade. Me preocupo que ele tenha colocado isso em pauta, acreditando que Putin vai recusar, para então poder cancelar tudo e colocar a culpa na Rússia. Acho que esse é um grande risco aqui. Na realidade, não acho que eles conseguiriam muito no primeiro encontro, além de iniciar um processo de paz e negociações. Eles poderiam até concordar juntos com um cessar-fogo enquanto essas negociações acontecem. Acho que isso poderia ser algo positivo. Não acredito que Zelensky vá aparecer antes de qualquer negociação acontecer e imediatamente ceder em relação à OTAN, ou imediatamente ceder nas questões territoriais e no reconhecimento de fato. Ele simplesmente não vai fazer isso. Quero dizer, nada no comportamento dele nos últimos anos sugeriu que ele faria isso. Então, o melhor que isso poderia alcançar seria abrir negociações e concordar com um cessar-fogo enquanto elas acontecem. Mas aí você pergunta, por que eles não se reúnem quando as negociações já aconteceram e há um acordo para ser assinado? Mas pelo que vejo, é tudo uma questão de jogo de pressão. Espero que os dois lados concordem com o formato em que as delegações possam se reunir e conversar, e começar esse processo de diálogo, que já está mais do que atrasado, para acabar com essa guerra, francamente, desnecessária. Concordo com esse sentimento. Sim, muito obrigado pelo seu tempo. Este é um momento muito confuso para observar. 3 anos sem diálogo. E agora os presidentes têm que se encontrar em 2 dias. Caso contrário, são 11 anos sem diálogo. Quero dizer, os britânicos não conversam com a Rússia há 11 anos. Então, isso é apenas a mais recente manifestação dessa falta de diálogo com a Rússia que nos levou a essa situação terrível em que nos encontramos hoje. Concordo. Se é Gadva Mahint. Valeu, Glenn. É bom falar com você de novo.